Deus seja louvado. Neste dia estaremos compartilhando uma reflexão da palavra de Deus que está em Mateus 11:2, que diz assim: Quando João no cárcere ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar: Você é aquele que estava para vir? Ou devemos esperar outro? Então Jesus lhe respondeu: Voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, o coxo andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim tropeço. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas moram nos palácios, sim. O que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhe digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele que está escrito: Eis que eu envio diante de você o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de você. Em verdade, lhes digo, entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os que usam de força se apoderam dele, porque todos os profetas e lei profetizaram até João. Se vocês querem reconhecer, ele mesmo é o Elias que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. João está preso numa fortaleza, numa masmorra inóspita, e lá ele ouve falar dos feitos de Jesus. Ele ouve dizer o que Jesus estava fazendo. João Batista, mesmo preso, ele não deixou de estar ligado às coisas de Jesus. João Batista era primo de Jesus, filho de Isabel e Zacarias. João Batista foi chamado para abrir, anunciar o Evangelho de Jesus, preparar o caminho de Jesus. E foi João Batista que batizou Jesus. Quando Jesus sai da água, João vê como se uma pomba descendo sobre Jesus, o Espírito de Deus, e ele ouve aquela voz, né, que diz: Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho alegria. Então, nós vemos aqui agora João preso e preocupado, duvidoso. O que você faz com as suas dúvidas? Quando você está duvidoso, o que você faz diante das dúvidas? Qual é a sua atitude? João, diante das dúvidas dele, porque às vezes as circunstâncias em que nós estamos passando, as dificuldades da vida, nos leva a ter dúvida, nos leva a duvidar. Mas a palavra de Deus, ela diz que aquele que duvida é como a onda do mar, né? Um dia está bem, outro dia não está bem. Então, que nós possamos não deixar que a dúvida ela venha fazer parte das nossas vidas. Mas houve homens de Deus que tiveram dúvida e que foram até o Senhor para tirar as suas dúvidas. Abraão teve dúvida de como iria acontecer deles tomar posse da terra de Canaã. E foi perguntar ao Senhor. E Pedro, a igreja em Atos, teve dúvida
duvidou de que o anjo do Senhor tinha soltado Pedro, pois a igreja estava fazendo contínuas orações e Pedro estava preso e a igreja estava orando ali. E o anjo do Senhor vem e solta Pedro, o milagre acontece. E Pedro, quando sai ali, vai direto à igreja, que era nas casas, que a igreja somos nós, né? E os cristãos estavam reunidos numa casa, e Pedro vai ali, vai contar o que aconteceu. E quando Pedro chega naquela casa, a menininha vê Pedro, eles estavam trancados, com medo, e a menina ouve a voz de Pedro e diz: é Pedro, e corre para avisar os mais velhos que Pedro estava ali. E quando ela chega lá, eles duvidam que Pedro está preso, e não creram, até mesmo na oração, duvidaram, né? Muitas das vezes acontece assim conosco, nós estamos orando e pedindo a Deus por algo, e nos cansamos de orar, às vezes duvidamos que vai acontecer, recebemos profecia, recebemos a palavra de Deus nos falando, o Senhor usa pessoas para falar conosco, e às vezes nós duvidamos, mas que nós possamos neste dia fazermos como João Batista, enquanto nós estivermos preocupados, angustiados, quando nós estivermos assim, quando nós estivermos duvidosos, que possamos levar as nossas dúvidas até ao Senhor, porque Ele tem prazer de nos responder e de nos ajudar. Enquanto João estava ali preso, ele estava ligado, ele estava prestando atenção no que estava acontecendo à sua volta. E enquanto nós aguardamos as promessas de Deus, o milagre de Deus em nossas vidas, nós devemos fazer como Jesus fazia. Jesus era criança, veio com uma missão, mas a palavra de Deus vai dizer que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Foi assim também com Davi. Davi, enquanto estava esperando o seu reinado, ele foi ungido rei, menino, mas infelizmente teve que aguardar o tempo do Senhor e foi perseguido, quase morto, mas ele foi se preparando. Que eu e você possamos, enquanto estamos aguardando a volta do Senhor, enquanto estamos aguardando o milagre do Senhor em nossas vidas, que nós possamos estarmos preparados para servir ao Senhor. Em nome de Jesus. Não deixe que as dificuldades venham te agitar. João Batista, ele estava preocupado. Ele estava preocupado porque ele tinha uma missão. A missão de João Batista era anunciar Jesus. E quando aqueles discípulos chegaram ali, e Jesus manda aquele discípulo falar o que estava acontecendo para João. João, então, entende que a obra estava sendo realizada, porque João sentia que já estava perto da sua morte. Então, ele entende, a obra está feita. A obra está sendo realizada. E Jesus, quando os mensageiros chegam até ele para perguntar isso, ele não dá uma bronca, ele não pergunta, não questiona e nem diz que João está sem fé. Olha a atitude de Jesus. Pelo contrário, Jesus dá testemunho de João Batista. Jesus diz que João Batista é um profeta mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito. E já no Antigo Testamento estava escrito, lá em Malaquias,
nós vamos ouvir anunciando, falando sobre João, Malaquias 3:1, ali ele fala sobre João. E Jesus ali começa diante daqueles homens, falar de João Batista, elogiar João. E muitas das vezes nós estamos assim como João, mas às vezes nós também não temos a paciência de ouvir as pessoas e ajudá-la. Mas Jesus fez diferente, que neste dia eu e você possamos aprender com o Senhor Jesus, sermos amorosos com as pessoas. Jesus vai dizer ali, falando com aquela multidão, ele diz: o reino de Deus, ele é tomado por esforço. Aquele que se esforça se apodera dele. Então, meu amado e minha amada irmã, que nós possamos buscar ao Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso ser, e não ficarmos presos nas dúvidas, mas avançarmos, porque é isso que o Senhor deseja de nós, é que nós possamos avançarmos. E é no nome de Jesus que nós recebemos força, que nós recebemos vigor para podermos caminhar, para podermos andar. É no nome de Jesus. Pai querido e amado Deus, muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra, pelos Teus ensinamentos. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós. Continue nos dando, Senhor, da Tua graça, da Tua sabedoria. Nos perdoe quando nós estivermos duvidosos, Senhor. Nos perdoa. Perdoa os nossos pecados e as nossas falhas. As dúvidas, Senhor, elas vivem diante de nós, mas não deixe que nós possamos ficar aprisionados pela dúvida, que possamos, em nome de Jesus, sermos como João Batista, que mandou o Senhor ali mensageiros, e nós somos hoje os teus mensageiros, aqueles que vão anunciar a tua palavra, os teus ensinamentos. Fala conosco, meu Pai, nos orienta naquilo em que devemos fazer, nos dá da tua sabedoria, do teu entendimento, que o Senhor nos abençoa, que o Senhor nos ajuda, que em nome do Senhor Jesus nós possamos ser fortalecidos pelo Senhor. Pai querido e amado Deus, obrigada pela Tua palavra, Senhor. Esta palavra que é viva, eficaz, que ela entre em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.